Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa série de gráficos aqui dentro do LibreOffice Calc. Então a gente vai começar mostrando aqui para vocês uma introdução sobre o que são os gráficos aqui dentro do LibreOffice, como que você deve preparar a sua base de dados para inserir e mostrar, como a gente já mostrou em outras aulas de outras ferramentas, em quais situações usar qual tipo de gráfico, tá? Então essa primeira aula aqui é uma aula um pouco mais introdutória para dar alguns conceitos para vocês. E as próximas aulas já serão aulas mais avançadas e com gráficos muito mais complexos. Isso aqui é para a gente entender a funcionalidade, como que a gente insere em cada um, para a gente conseguir evoluir aos poucos. Essas aulas vão sair sempre muito próximas uma da outra, tá? Então a gente vai fazer 4, 5, 6, até mais aulas, cada aula mostrando um gráfico muito interativo, dinâmico, bonito e, é claro, muito complexo, para que seja algo muito mais apresentável aí da sua base de dados ou do seu relatório, beleza? Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também acompanha a gente nas outras redes sociais que a gente também coloca muito conteúdo por lá, fechou? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês 3 tipos de gráficos e a gente vai mostrar também um pouco das variações. Então, eu vou mostrar as informações que a gente precisa ter aqui na nossa base de dados e também qual o gráfico mais correto para se usar. A primeira opção que a gente tem aqui é um gráfico de barras. Esse gráfico de barras a gente vai usar sempre para fazer um comparativo de valores, tá? A gente pode fazer isso tanto com gráfico de barras quanto com gráfico de colunas. Então, eu peguei aqui duas tabelas, duas bases de dados que funcionam de formas diferentes e têm informações diferentes, mas que vão ter a mesma tratativa. Então, aqui eu tenho uma tabela com analista, produtividade e valor total. Para você inserir um gráfico, a gente recomenda que você já tenha previamente a sua base de dados prontas, né? Isso é óbvio que você precisa ter uma base pronta e também os cabeçalhos pré-definidos, tá? Então, eu vou selecionar aqui toda a minha base de dados que eu quero inserir no gráfico, e aí você pode fazer isso de duas formas. A mais tradicional, que é você vir aqui na guia e inserir, e aí dentro de inserir a segunda opção vai ser gráfico, mas já tem aqui também, dentro do seu LibreOffice Calc, um ícone onde você consegue justamente inserir gráficos, tá? Então é só você selecionar a sua base de dados e dar um clique aqui em inserir gráfico, ele já começa ali a colocar automaticamente. Bom, assim que você faz isso, ele vai abrir este pop-up com assistente de gráficos. É aqui em que você vai mexer em toda a configuração e estilização do seu gráfico. Nas aulas posteriores, a gente vai usar isso aqui, mas também vamos usar funções avançadas para mexer no nosso gráfico e até mesmo formatação condicional. Então é importante que você vá acompanhando o decorrer dessa aula para conseguir desempenhar melhor nas próximas também. Então aqui a gente tem duas opções quando a gente fala nesse tipo de gráfico mais comparativo: coluna e barra, tá? O gráfico de barra, ele basicamente vai colocar elas deitadas e em colunas vai colocar em pé. Isso aí vai muito de como que você quer estilizar a sua planilha. No nosso caso, a gente vai usar aqui o gráfico de barras. Só que repara o seguinte, eu tinha ali 3 cabeçalhos. Analista, então tem o nome das pessoas, mas poderia ser um setor, poderia ser país, enfim. E eu tenho outras 2 colunas que têm informações calculáveis, né? Que são produtividade e também a receita de cada um, o valor vendido. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter, no nosso gráfico, essas mesmas informações, só que repara que ficou um pouco estranho. A gente tem aqui uma barra vermelha e uma barra menor azul. Essa barra menor azul, ela representa a produtividade, mas eu quero deixar somente a barra vermelha. Então, depois de escolher o seu tipo de gráfico, você vai vir em intervalo de dados. Então, depois de escolher aqui o tipo de gráfico, inclusive você pode colocar aparência 3D, enfim, fica a seu critério. Eu particularmente não gosto de usar aparência 3D, mas se combinar com a sua tabela, dashboard, enfim, você usa. Mas depois de tipo de gráficos, a gente já pode vir aqui direto para a série de dados. Eu pulei intervalo de dados, justamente porque eu já tenho essas informações pré-definidas. Então, eu já tenho a minha tabela pronta, então não preciso especificar para ele que a primeira linha tem que ser tratada como rótulo, porque eu já tenho os cabeçalhos. Bom, então aqui quando eu venho em série de dados, a gente tem aqui as informações de acordo com os cabeçalhos que a gente colocou, que são esses títulos: analista, produtividade e o valor total. E eu quero remover aqui justamente produtividade, porque ele está colocando uma barra azul que está atrapalhando o meu comparativo. Então eu vou clicar aqui em produtividade e a gente vai marcar nessa opção para remover. Quando você clica em remover, dá 2, 3 segundos e ele já faz essa remoção na hora. Então repara que agora sim eu tenho o meu gráfico de barras considerando somente valor total. Então não tem problema se você selecionou a sua base de dados inteira e de repente precisou tirar alguma coluna ali. Você consegue tirar depois e aí tirar na barra também, fechou? E aí, por último, nos gráficos, vocês conseguem mexer aqui
nos elementos. Ele é um pouco mais defasado do que o Excel e o Google Planilhas, porque eles têm opções de utilização muito mais simples para você mexer, e esse aqui acaba sendo um pouco arcaico, né? Acaba não tendo uma aparência visual que acaba agradando muito, mas infelizmente é algo que já vem aí do próprio LibreOffice Calc por ser um sistema gratuito, tá? Então você pode colocar aqui um título, no meu caso eu vou colocar aqui comparativo, e eu vou deixar só como comparativo, e ele vai colocando aqui. Então você afasta o seu pop-up e vai observando aqui como que está ficando, tá? Eu deixei aqui somente como comparativo, você pode colocar para exibir a legenda ou tirar a legenda, tá? Eu costumo tirar a legenda porque eu já tenho essas informações pré-definidas no meu cabeçalho, mas aí você pode manter, e se você manter a legenda, você pode escolher em qual local você quer que ela fique. Se você prefere que fique em cima, você consegue ir colocando ali também. Eu vou deixar aqui sem a legenda, tá? Você pode renomear aqui também os eixos, mas no meu caso eu quero manter somente aqui o título, porque é nas próximas aulas que a gente vai fazer gráficos mais avançados. Bom, vou dar aqui um finalizar, e aí pronto, a gente já tem aqui o nosso gráfico de barras, que é o nosso gráfico comparativo. Para reposicionar o seu gráfico, o seu cursor precisa ficar da forma como está mostrando o meu aí, e aí sim você consegue mexê-lo por aqui. Eu vou só diminuí-lo para a gente conseguir mexer no próximo gráfico também. E só lembrando também que se você não tem uma base de dados prontos para conseguir fazer esses testes e praticar junto aqui com a gente nas videoaulas, eu vou deixar todo o material usado aqui no link da descrição, tá? Não é nenhum link que vai pedir para você cadastrar e-mail para venda nem nada, tá? É um link no Mediafire, você clica, faz o download e você já consegue abrir e usar essa mesma base de dados que nós estamos usando aqui. E agora a gente vai fazer também um outro gráfico só para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu aqui do lado nessa outra base de dados. Então eu vou selecionar aqui estes valores e eu vou querer calcular somente um desses valores aritméticos. Então eu venho em inserir, nós viremos aqui em gráfico novamente e ele vai abrir o assistente. Dessa vez eu vou querer um gráfico de coluna. Só para critério de teste eu vou colocar aqui a aparência 3D e eu vou deixar nessa versão realista. Você também pode colocar na versão mais simples, tá? Então ele vai tirar um pouco ali aquelas bordas arredondadas que fica quando você aplica em 3D. Além disso, você pode mexer nessas opções. Eu não vou deixar aqui nenhuma opção diferente de barra, tá? Mas se você quiser usar em cone, se você quer usar em cilindro ou em pirâmide, aí fica a seu critério, tá? Eu vou deixar em barra mesmo, que é para deixar padronizado aqui na minha planilha. Em intervalo de dados, eu não preciso mexer porque eu já pré-selecionei, eu já tinha esses dados definidos anteriormente. E aí, na série de dados, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não quero a quantidade de vendas, eu quero somente a receita. Então, eu venho aqui em vendas e aperto em remover, ok? Aqui, em elementos do gráfico, eu vou deixar sem título, mas eu vou deixar em cima aqui a nossa legenda. Então, eu quero que acima apareça a opção de receita. Dou aqui um finalizar e a gente já pode redimensionar esse nosso gráfico. Então, a gente sempre vai usar um gráfico de colunas ou um gráfico de barras quando a gente está falando em algo em relação à comparação, tá? Então, esse aqui é um gráfico mais comparativo para vocês conseguirem analisar alguma diferença ou até mesmo evolução entre os valores. E agora a gente também pode mexer um pouco na estilização desse gráfico. Para isso, eu vou clicar aqui em uma das colunas ou em uma das barras e eu dou um duplo clique aqui onde tem essas barras. E aí você pode fazer aqui na opção formatar série de dados. E aí quando você vai em formatar série de dados, ele já vai mostrar aqui para você como que você quer estilizar o seu gráfico. E você pode deixar mais padrão a marca da sua empresa ou do que você está mexendo dentro da sua planilha. Você pode colocar inclusive aqui transparência e você consegue ir mexendo aqui na opacidade, tá? Então conforme você vai mexendo, ele vai aplicando uma transparência ali para as formas que você está usando dentro do seu gráfico. Aqui na estilização da área é onde você mexe justamente na cor. Então aqui primeiro você seleciona, dá um OK e aí depois que ele vai aplicar. Você não consegue tendo essa pré-visualização antes, tá? Então sempre vem aqui com o botão direito, formatar série e você consegue alterar muita coisa aqui dentro do LibreOffice, tá? Recentemente eles tiveram uma atualização, então ele já tem mais algumas opções e vai ficando cada vez mais próximo do que é o Excel ou do que é até mesmo o Google Planilhas para você estilizar, tá? Então tem bastante coisa interessante e é importante que quando vocês fizerem na base de dados de vocês, depois que vocês aprenderem a inserir, vocês vão aos poucos mexendo na estilização, tá? Também pode mexer aqui no layout, mas lembrando que essas opções de layout aqui são as opções que a gente altera também quando a gente está configurando o nosso gráfico, tá? Vou apagar aqui estes dois gráficos e a gente vai avançar aqui
para o gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele é especificamente para quando você quer mostrar alguma linha de tendência ou exibir algo referente evolutivo. Então, sempre que você falar de linha de tendência ou de evolução, você precisa inserir um gráfico de linhas, tá? Lembrando que esse gráfico de linhas aqui é o que vai fazer parte da nossa próxima videoaula, onde a gente vai fazer um gráfico dinâmico, onde a gente consegue mexer através de uma validação de dados no gráfico de linhas. Falando assim, pode parecer complexo, mas vocês vão entender como que a gente consegue usar algumas funções para deixar os gráficos muito mais atrativos e também um gráfico muito interessante aqui para vocês, tá? Então é importante que se você quiser continuar assistindo essa série de gráficos aqui que a gente está passando de graça, é importante que você aprenda essa opção do gráfico de linha. Então repara que eu tenho aqui os anos, né, o decorrer dos anos e como que está a evolução ou a linha de tendência desses anos, ok? Então eu vou selecionar aqui esses valores e nós viremos aqui novamente em inserir gráfico. Como a gente está falando de uma evolução, então a gente vai escolher o gráfico de linhas. Esse aqui de pontos a gente não vai escolher, a gente vai especificamente nesse de pontos e linhas. Por que eu escolho o de pontos e linhas? Porque ele vai me dar sempre essas marcações que vocês estão vendo aqui, né, em quadrado, e que depois vocês podem inclusive configurar. Então a gente consegue ter um ponto que marca justamente aquela evolução, tá? Então eu vou escolher este aqui. O intervalo de dados nós já temos pré-selecionado e nós temos aqui também série de dados. É aqui onde a gente consegue mexer para adicionar uma linha de dados ou remover. Como a gente só tem uma linha com os valores que são calculáveis, né, para a gente colocar aqui no gráfico em porcentagem e também o decorrer dos anos, então a gente não tem muito o que adicionar ou remover por aqui, a menos que você tenha feito uma seleção muito maior da tabela dinâmica, enfim, mas isso a gente vai vendo mais para frente. Só que por enquanto a gente vai deixar aqui da forma como está. Em elementos do gráfico, só para critério de teste, a gente vai deixar aqui como evolutivo e eu vou dar um finalizar. Eu vou reduzir um pouco o tamanho do gráfico, mas a gente vai mexer também um pouco na estilização dele, principalmente para eu conseguir mostrar aqui para vocês as opções, principalmente para você alterar esses pontos que ele tem aqui, tá? Então eu dei aqui um duplo clique dentro do meu gráfico, venho com o botão direito e a gente vai vir aqui na opção formatar série de dados. Quando a gente vem aqui em série de dados, novamente temos esse pop-up e a gente pode editar aqui na linha. E aqui em linha a gente pode alterar o ícone. Repara que ele vai ter uma opção aqui para a gente alterar o ícone. É justamente aqui onde a gente vai alterar esses quadradinhos que tem, que são as marcações de ponto. Lembrando que você tem que ter ali já escolhido anteriormente um gráfico de linhas e pontos, tá? E não somente um gráfico de linhas. E aqui em símbolos você pode escolher o que melhor fica para você. Se eu quiser colocar esse aqui que é mais arredondado, por exemplo, dou um OK e ele já vai trocar ali do meu gráfico, daquele quadradinho para colocar esse gráfico de pontos. Então repara que um gráfico de linha é super simples de você mexer e você consegue fazer as alterações visuais muito mais prático. Para finalizar, a gente vai mostrar aqui um gráfico de pizza, que é o gráfico rosca. Esse gráfico aqui, em uma das aulas da nossa série, a gente vai mostrar para vocês como fazer um gráfico com formatação condicional e até mesmo outros tipos de gráficos que podem envolver um gráfico de pizza ou um gráfico de rosca. Lembrando que o gráfico de rosca, ele é oriundo de um gráfico de pizza, né? Então, quando você monta um gráfico de pizza, uma das opções de variação é justamente o gráfico rosca. Mas ambos têm a mesma função, tá? É para você que vai querer trabalhar com uma divisão da parte pelo todo. Então, você tem ali alguns valores totais. Então, eu tenho aqui um total de despesas dividido por 5 categorias. E a gente faz essa divisão aqui desses valores baseado num todo, que vai ser justamente as fatias dessa pizza. Então, eu vou selecionar aqui novamente os valores, vamos vir em inserir e escolher gráfico novamente. A gente vai marcar aqui a opção gráfico de pizza. Eu vou afastar aqui este meu pop-up porque eu quero mostrar para vocês as variações que ele tem, tá? Então, você pode marcar esse gráfico de pizza, que é o mais tradicional, então ele já vai dando os valores aqui para a gente, você pode colocar as variações em aparência 3D, enfim, e tem esse aqui, que é o fatiado. Esse aqui o pessoal usa bastante, mas a distância da fatia aqui a gente pode configurar depois, mas por enquanto ela está bem afastada. E aqui você consegue fazer uma comparação com as fatias mais afastadas. E a outra opção, que é a opção que a gente vai usar daqui a pouco também, é o gráfico rosca. Eu vou manter o gráfico normal de pizza, então a gente consegue ter uma visualização melhor de como funciona essa separação. Intervalo de dados nós já temos pré-selecionados. E aqui em série de dados, a gente consegue fazer algumas outras alterações.
as alterações que a gente tem para esses gráficos padrões do LibreOffice Calc, a gente vai fazendo sempre no decorrer das aulas que forem um pouco mais avançadas. Lembrando que essa aula aqui é para vocês entenderem em qual situação vocês usam qual tipo de gráfico, igual a gente já ensinou em outras ferramentas, e também manter o seu entendimento sobre gráficos dentro do LibreOffice Calc. Aqui no nosso caso, a categoria ela é imutável, então a gente não vai conseguir mudar a categoria por aqui, porque é dela que vai sair a divisão desse nosso gráfico. Despesas já temos selecionados, mas se você tivesse uma coluna a mais, vocês já aprenderam que é só selecionar aquela série de dados e dar o remover de acordo com o que tiver lá no cabeçalho. Aqui em elementos do gráfico a gente não vai mexer muito, eu vou só dar um finalizar e a gente já tem aqui um gráfico de pizza inserido na nossa planilha. Mas qual que é o grande ponto aqui? Repara que a gente tem aqui o gráfico inserido e realmente ele está dividido de acordo com o valor de despesas que a gente fez aqui previamente na planilha. Só que o problema é que eu não tenho aqui a informação de qual porcentagem ou valor representa. Então, se de repente eu quero colocar aqui esse gráfico sobreposto da minha tabela, eu nunca vou saber quais são os dados e quais são os valores que estão ali. Então, eu preciso de uma legenda. Com isso, a gente vai dar aqui os 2 cliques dentro do nosso gráfico e ele vai abrir essa opção de série de dados para a gente. Só que a gente não vai mexer por enquanto na estilização. Então, eu ainda mantenho ele selecionado e vou vir em inserir rótulo de dados. E aí pronto, a gente já tem ali pelo menos previamente os valores. A configuração para esses valores é o que eu já falei para vocês. A gente vai ver em uma aula onde a gente vai destrinchar um pouco mais outros gráficos e fazer os gráficos mais avançados. Mas aí vocês conseguem alterando esses rótulos também, tá? Aqui, por exemplo, é só você selecionar e aí você consegue arrastar cada um individualmente de acordo com a necessidade da sua planilha. Se você quiser tirar o fundo aqui, você também consegue, mas é importante que vocês alterem aí na mão, porque o LibreOffice Calc joga isso aí de uma forma muito aleatória e pode acabar atrapalhando a visualização. E aí, só para a gente terminar de exemplificar aqui a introdução desses gráficos, a gente vai inserir um gráfico semelhante, e nesse caso, um gráfico rosca. Então, a gente vai inserir novamente, vamos marcar aqui a opção de gráficos, a gente vai colocar novamente o gráfico pizza, só que a gente vai marcar aqui a opção gráfico rosca. Dependendo aí da sua necessidade, se você quiser usar aquele fatiado onde ele tem aquela divisão, você pode marcar aqui também. Eu vou marcar o padrão, porque eu gosto de usar as coisas um pouco mais padronizadas do LibreOffice Calc. Intervalo de dados a gente não mexe e nem em série de dados, tá? Já aqui em elementos, eu vou colocar aqui só como categoria para mostrar para vocês que vocês conseguem colocar título em qualquer tipo de gráfico, tá? Lembrando que eu estou fazendo uma configuração mais simples, que é só para a gente começar a aprender um pouco antes de avançar para a parte mais avançada dos gráficos das próximas aulas. Então, eu já configurei aqui o nosso gráfico, eu vou redimensioná-lo para deixar um do lado do outro para vocês terem mais ou menos uma noção de como funcionam esses gráficos. E com o duplo clique, você consegue fazer toda a alteração visual. Eu não mexo muito em transparência, tá? Só se for algo onde a gente realmente precisa ali deixar algo muito mais próximo do que são as cores da marca, da empresa, enfim. É importante que vocês aprendam, nesse primeiro momento, esses 3 principais gráficos que eu mostrei para vocês, ok? Barras, linhas e coluna. Porque o de linhas a gente vai mostrar para vocês como usar 2 funções de pesquisa para tratar esses dados. O gráfico de pizza ou o gráfico de rosca, a gente vai mostrar como que você consegue fazer um comparativo um pouco mais interessante usando tabela dinâmica. E no gráfico de barras, a gente vai ensinar formatação condicional. Só uma spoiler de algumas aulas que a gente vai ter dos gráficos por aqui. Só para finalizar, a gente vai acrescentar aqui também rótulo de dados, tá? Então, eu coloquei, e aí para o gráfico rosca, como ele está um pouco maior configurado, ele já colocou exatamente dentro da fatia, mas se você precisar alterar, é só você fazer manualmente um por um, sempre lembrando de dar o duplo clique, e aí você consegue ir arrastando esses rótulos, tá? Se você quiser aprender um pouco mais sobre LibreOffice Calc, a gente tem um curso aqui do canal, que está com preço super bacana, e você também pode usar o cupom Moleque do Office para 15% de desconto. É tudo dentro da própria plataforma do curso, e lá você consegue baixar os materiais que são usados, toda a base de dados, e é um curso completo interessante para você que quer aprender a mexer um pouco mais com essa ferramenta. E é claro, assim que as outras aulas forem saindo, se você já se inscreveu e ativou a notificação, você vai ser notificado e a gente vai continuar a nossa série dos tipos de gráfico aqui dentro do LibreOffice Calc. Então, eu vou deixar aqui do lado esquerdo essa playlist, onde a gente vai falar sobre a série de dados, e do seu lado direito sobre inteligência artificial para planilhas, para você que gosta de aprender um pouco mais sobre IA dentro das ferramentas de trabalho. Por hora é isso, e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.